requisito que alguns autores defendem que é requisito de admissibilidade, denominado pré-questionamento. O que é pré-questionamento? É a exigência que a matéria tenha sido discutida nas instâncias inferiores. Daí o porquê o artigo 102 e o 105 da Constituição Federal falam de causas decididas. Mas há uma questão importante. A jurisprudência dos tribunais superiores assevera que para que haja pré-questionamento é irrelevante a parte ter ou não suscitado a matéria, tal qual se depreende da súmula 282 do STF. Para que haja pré-questionamento, é necessário que esteja na decisão recorrida a matéria violada, seja a lei federal, seja a Constituição. E nem sempre os tribunais se desincumbem dessa tarefa. Ou seja, nem sempre os tribunais inserem no acórdão a matéria objeto de recurso especial extraordinário. Para que isso seja possível, não precisa ir muito longe, diante de uma omissão, caberão embargos de declaração. Mas esses embargos, eles têm a nítida função de pré-questionamento, ou seja, se interpõem os embargos de declaração para que o tribunal verifique que a matéria está sendo omitida e reexprima essa decisão, ou seja, acrescente, agregue, fale melhor, pormenorize a questão que não havia sido suscitada. A grande discussão que se tem hoje no ordenamento é saber o que acontece se os embargos forem rejeitados. O STF tem uma teoria muito mais simples, que se chama teoria do pré-questionamento ficto. Se os embargos forem rejeitados, o STF considera pré-questionada a matéria. Por quê? Porque ela trabalha com o elemento volitivo subjetivo. A parte fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar o pré-questionamento. Já o STJ não. A súmula 211 diz: a matéria deve estar no acórdão. Ou seja, se não estiver, se vira. E os advogados se viraram muito bem. Então, dessa decisão, caberia recurso especial para o STJ, para que o próprio STJ obrigue o Tribunal Inferior a conhecer dos embargos. Então, veja como é que é diferente a forma de tratamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Essa é a função clássica dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Trazer a matéria omitida pelos tribunais, sabendo que hoje, para fins de pré-questionamento, conforme nós dissemos, é necessário que a matéria esteja na decisão recorrida, sendo não desprezível, mas irrelevante se a parte alegou ou não. Próxima pergunta. Professor, é possível aditar o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração? Muito bem, muito boa pergunta do aluno. Vamos entender como é que funciona a questão do aditamento. Eu já cheguei a asseverar em algum outro programa que nenhuma petição pode ser aditada no judiciário, salvo a petição inicial. Então, tirando a petição inicial, ninguém pode ditar recurso. Ocorre que isso pode acontecer excepcionalmente quando nós estivermos enfrentando embargos de declaração. Vamos pegar um exemplo que vai fazer com que vocês entendam bem isso. Imaginem uma decisão interlocutória que para uma das partes foi omissa e para outra foi improcedente. Esse aqui, que teve a improcedência, entrou com agravo de instrumento no primeiro dia diretamente ao tribunal, porque o agravo de instrumento, via de regra, tem como discriminar a urgência. Já a outra parte entrou com embargos. O agravo está no tribunal e os embargos estão sendo julgados aqui em primeiro grau. O juiz acolhe os embargos, supre a omissão e traz à luz, traz à decisão, matéria que até então havia sido omitida. Matéria esta que piora, agrava a decisão daquele que agravou de instrumento para o tribunal. A pergunta é, dessa decisão, cabem novos embargos ou seria possível excepcionalmente o agravante aditar? Ele pode, neste caso específico, aditar. É o que se denomina princípio da complementaridade. Por que não pode só entrar com um novo agravo?
Porque, na verdade, quando o juiz julga os embargos, ele não cria uma nova decisão, ele aperfeiçoa uma decisão já existente. Então, na verdade, não caberiam 2 agravos de uma única decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Por força disso, seria possível, excepcionalmente, aditar o agravo, mas somente nessa situação, se os embargos, quando julgados, trouxessem matéria que efetivamente prejudicasse a situação jurídica daquele que agravou. Mas há uma questão importante. Alguns tribunais se posicionam no sentido de que primeiro se julga os embargos para depois o cabimento do recurso. É claro que no caso do agravo não dá para a gente esperar muito porque há urgência, mas no caso de uma apelação é recomendável que os embargos sejam julgados antes para depois se permitir uma eventual discussão, um aditamento ou não. É por isso que os embargos interrompem o prazo para ambas as partes, para evitar uma situação desta. Ok? Obrigado. Próxima pergunta. Professor, é inconstitucional a não previsão de contraditório nos embargos? Falamos sobre isso no primeiro bloco e vamos agora deixar isso de uma maneira um pouco mais clara. Será que o fato de não haver contrarrazões e embargos poderia gerar um certo um constrangimento processual e imaginar que o sujeito está sendo tolhido de poder se manifestar? Será que a falta de contraditório nos embargos é inconstitucional? E a resposta, meus amigos, é negativa. A explicação é muito simples. Durante muito tempo se imaginou que contraditório partia de um determinado pensar processual, de que o sujeito teria que ter a mera expectativa de se manifestar no processo. Só que o princípio de participar do processo é muito pouco e explica quase nada do princípio do contraditório. Se nós pensarmos bem, esqueçam um pouco as amarras de processo, por que existe o contraditório? Para evitar o prejuízo, para evitar o dano à parte. Então a parte tem o poder de se manifestar para evitar que aquela decisão inaudita altera pars cause prejuízo à sua esfera jurídica. Nessa situação específica, os embargos, como nós vimos, eles não têm, via de regra, função de reformar decisões. Então não haveria o porquê existir contraditório. E não pensem que isso é desarrazoado. Hoje o juiz, por exemplo, à luz do artigo 285-A do CPC, pode julgar com mérito uma causa sem ouvir o réu. E por que ninguém suscitou a inconstitucionalidade? Claro que a OAB já entrou com uma DIN sobre isso, mas por que ninguém suscitou o prejuízo ao contraditório numa situação dessa? Por um motivo muito simples. Se efetivamente o réu ganhou a causa, para que ele vai ser ouvido? É uma sentença sem ouvir o réu, mas a favor dele. Então não há nada de inconstitucional em suprimir o contraditório dos embargos. E é claro que nós devemos permitir impor o contraditório sempre que os embargos tiverem potencialidade a causar efeito infringente. Vamos para a próxima? Professor, existem embargos de declaração de embargos de declaração? Muito bem, meus amigos, boa pergunta e polêmica pergunta. Será que existem embargos de declaração de embargos de declaração? Na verdade, vamos afastar uma primeira possibilidade de incidência desses embargos. A decisão é omissa, você entra com embargos, o juiz ou rejeita os embargos ou nega a eles provimento, ou seja, não resolve a situação, e você, vírgula, teimoso, vírgula, resolve entrar com 2 embargos. Não se pode dar 2 tiros no mesmo alvo. Quando é que nós poderíamos entender a possibilidade de cabimento de embargos de declaração, A decisão é omissa. Você interpõe embargos de declaração. Estes embargos afastam a omissão, traz a matéria que tinha sido omitida, mas quando os embargos inserem no ordenamento essa nova matéria, ele cria uma contradição. Então, desta nova decisão, cabem novos embargos. Resumindo,
Só caberão embargos de declaração quando